Olá, temos aqui então um problema de dimensionamento à flambagem, né? O pilar da figura é engastado na base e o apoio na extremidade superior restringe apenas os deslocamentos na direção perpendicular à reta AB. Esse apoio aqui só restringe os deslocamentos nessa direção. Na outra direção é livre. Determinar a dimensão C de modo que se tenha coeficiente de segurança gama igual a 3. Dica: considerar a possibilidade de flambagem em diferentes planos, né? Uma dica que nem é necessário, isso é um problema. O problema é sempre tridimensional. Então, o que vai acontecer? Como essa vinculação só restringe nessa direção, vai ter um comprimento de flambagem nessa direção diferente do comprimento de flambagem na outra direção. São dadas as propriedades do material e, bom, é isso aí. Olha, o que que acontece aqui? Esse é um problema que tem, é mais uma questão de figuras planas do que qualquer outra coisa, né? Quais são os eixos centrais? Eu não tenho aqui o gabarito, então, como esses problemas envolvem muita conta, tudo pode acontecer, né? Quais são os eixos centrais? Lembre-se de que todo eixo de simetria é central. Então, esse aqui é um eixo de simetria, vai ser um dos eixos centrais. E o eixo perpendicular a ele, passando pelo centro de gravidade, aqui é outro eixo de simetria, né? Vai ser o outro eixo central. Vamos chamar esses eixos aqui de, sei lá, isso aqui é Y, isso aqui é Z. Então, existe a possibilidade de flambagem na direção Z e na direção Y. E eu vou precisar calcular esses dois momentos de inércia, né? Vamos começar pelo mais fácil. O que que seria o IY? O IY eu posso calcular assim, o momento de inércia em relação a esse eixo, eu posso fazer esse quadrado mais quatro triangulinhos, né? Para o quadrado é BH3 sobre 12 e veja que esse lado, se isso aqui é C, isso aqui é raiz de 2C e isso aqui também é, né? Então, essa é BH3 sobre 12 vira o lado a quarta sobre 12, ou seja, raiz de 2C, a quarta, dividido por 12. Esse é o do quadrado, né? Para os triângulos, cada triangulinho desse, são quatro triângulos assim. Para cada triângulo, como o eixo passa pela base, é BH3 sobre 36. E aqui, tanto o B como o H valem raiz de 2 sobre 2C. 2 sobre 2C. A quarta em relação à base é sobre 12. Não sei se eu falei 36. Com relação sobre 12. É isso? Então isso aqui vai dar o quê? Raiz de 2 à quarta é 4, dividido por 12 dá 1/3. E aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 à quarta dá quanto, hein? Dá 1/4. Com esse 4 aqui, cancela, fica 1 sobre 12. E, portanto, vai dar 5 sobre 12 C à quarta. Acho que é isso, né? Acho que é isso. É, Bom, vamos torcer para que seja isso. Agora, para calcular o IZ, e agora, hein? Bom, a gente poderia pegar só metade da figura, né? Aí faria um retângulo mais aquele triângulo ali.
Mas aquele triângulo a gente teria que calcular em relação ao G e depois transladar para lá. Eu acho que o mais fácil é fazer assim, em relação a Z, né? Vamos pegar esse quadradão aqui e subtrair quatro triangulinhos. Aí nós vamos lembrar uma propriedade. O quadrado, ele tem eixos de simetria não perpendiculares entre si. Imagina esse quadrado aqui. Esse eixo seria um eixo de simetria e esse aqui também seria. Sempre que a figura tem eixos de simetria não perpendiculares entre si, todos os eixos passando pelo G vão dar o mesmo momento de inércia. Então, o momento de inércia do quadrado é c a quarta sobre 12, inclusive com relação a esse eixo aqui. No caso lá da 2c, dá isso aqui. E aí eu vou subtrair quatro triangulinhos aqui. Para cada triangulinho é raiz de 2 sobre 2c. A quarta dividido por 12, né? O momento de inércia em relação à base. Acho que é isso, né? Então aqui vai dar 16 sobre 12, que é 4 terços, menos, é aquela mesma conta, né? Raiz de 2 sobre 2. A quarta dá um quarto, vai sobrar 1 sobre 12. Isso aqui vai dar 16 menos 1 dá 15 sobre 12. Tá? É isso, né? 15 sobre 12. Bom, e agora, hein? Tendo a área da seção transversal, vou precisar do raio de giração, né? A área da seção transversal vai ser o quadradão, que dá 2c ao quadrado, menos dois triangulinhos. E para cada triangulinho é c ao quadrado sobre 2, né? Então dá 4 menos 1 dá 3c ao quadrado, tá? E com isso a gente calcula o raio de giração. É, umas contas chatas, hein? Então vamos lá. O raio de giração correspondente ao eixo Y é a raiz quadrada do IY dividido pela área, né? Então isso aqui vai dar, o IY é 5 sobre 12, 5c a quarta sobre 12, e a área deu 3c ao quadrado, raiz d. Isso aqui dá 5 sobre 36, raiz de 5 sobre 6, c ao quadrado, né? E o outro raio de giração, na direção em torno do eixo Z, é o IZ dividido pela área, raiz d. Isso aqui vai dar 15 sobre 12. Vamos deixar esse 12 aí. 15 sobre 12, c a quarta. 15c a quarta sobre 12, dividido pela área, que é 3c ao quadrado, raiz d. Então, vai ficar o 36 aqui, vai ficar a raiz de 15 sobre 36.
Raiz de 15 sobre 6, C ao quadrado. Aqui não tem C ao quadrado, é C só, né? Eu espero apagar só o que eu quero aqui, vamos ver. Isso. Tá. Agora, hum, os índices de desbeltez, né? Cuidado agora com esses eixos, hein? O que eu estou chamando de Y essas propriedades com índice Y se referem à flexão em torno do eixo Y, né? Então, o índice de desbeltez lambda Y é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração em torno desse eixo. Então, aqui vai entrar no denominador o RY. Agora, quem é o comprimento de flambagem? Olha, para a flexão em torno do eixo Y, é a flambagem segundo a direção Z. Segundo a direção Z, tem um engastamento embaixo, um apoio articulado em cima, o comprimento de flambagem é o 0,7, né? Então, dá 0,7L dividido pelo RY. É isso, né? Então, isso aqui vai dar o quê, hein? Bom, posso deixar assim, 0,7L multiplicado pelo inverso disso, que é 6 sobre raiz de 5 C, né? Eu acho que eu vou ter que fazer essa conta aqui. Vamos ver quanto que dá. Dá 1,87 vezes L dividido por C, né? O outro índice de esbeltez, na outra direção, vai ter no denominador o raio de giração em relação ao eixo Z. Isso corresponde à flambagem nessa direção, mas nessa direção não existe o efeito daquele apoio, né? Então é só uma viga em balanço. O comprimento de flambagem é 2L. Então aqui vai dar 2L dividido pelo RZ. Isso aqui vai dar o quê, hein? Bom, esse é mais fácil. 2L dividido pelo RZ dá 12 L sobre raiz de 15 C, né? E isso aqui vai dar 12 sobre raiz de 15, dá 3,10 ou 3,1 L sobre C. 3,10, né? Bom, então o que que acontece? Como o índice de esbeltez é maior para a flexão em torno do eixo Z, a flexão em torno desse eixo, como o índice de esbeltez aqui é maior, significa que flamba primeiro nessa direção, né? Na direção Y. Essa é a direção crítica. Lembre-se daquela curva que dá a tensão limite em função do índice de esbeltez. Quanto maior o índice de esbeltez, menor é a tensão limite, né? Então, no final das contas, no que dependesse desse eixo Z, da flexão em torno desse Z, teria uma tensão limite menor do que para a flambagem em torno do eixo Y. É o que vai acontecer primeiro, é o que vai determinar o nosso dimensionamento, tá? Então, para nós, a partir de agora, vamos até calcular se o L é 200,
O L é 200, aqui vai dar 3,1, dá 620 sobre C. Esse é o índice de esbeltez que nós vamos usar nos cálculos daqui para frente, né? Bom, então vamos lá. A gente tem que verificar, a gente tem que fazer duas verificações, né? Se a gente está acima ou abaixo do índice de esbeltez limite, porque as verificações são diferentes nesses dois trechos, né? Então, primeiro vamos calcular quem que é o lambda limite. Vocês se lembram daquela curva? O, quando o lambda for o lambda limite, a tensão limite da hipérbole de Euler tem que dar o limite de proporcionalidade, né? Então, olha, a hipérbole de Euler é assim: a tensão é π2e sobre lambda, lambda ao quadrado, né? Quando o lambda for o lambda limite, essa tensão é o limite de proporcionalidade. Portanto, o lambda limite vai ser π vezes a raiz quadrada de E sobre sigma P, né? Isso aqui vai dar π raiz quadrada. Nesse problema, o E é 21.000 e o sigma P é 21. Então, vai dar π vezes a raiz de 1.000 99,3. Esse é o lambda limite, tá? Bom, então o problema desses problemas de dimensionamento é que a gente não sabe quem é o lambda, né? Se o lambda for maior do que o limite, a gente faz uma verificação. Se o lambda for menor, a gente faz outra. Mas no nosso caso, a gente não sabe quem é o lambda, porque ele é a função do C, justamente isso que a gente quer determinar, o valor de C, né? Então, nesses casos, a gente dá um chute. O chute que nós vamos dar é o seguinte: vamos fazer o mais simples. Vamos imaginar que o lambda seja maior ou igual ao lambda limite. Isso, cuidado, isso só é verdade se o nosso lambda é 620 sobre C. Isso tem que ser maior ou igual ao lambda limite, que é 99,3. Certo? Espero estar usando as unidades compatíveis, né? Está tudo em centímetro, quilonewton por centímetro quadrado, então tá beleza. Isso só é verdade 620, 99,3 dividido dá 6,24. Isso só é verdade se o C for menor ou igual a 6,24 centímetros. Quer dizer, se o C for muito grande, a barra é muito pouco esbelta, né? Para que o índice, a esbeltez seja maior do que o limite, o C tem que ser menor do que um certo número. É isso. Bom, se isso for verdade, a verificação que tem que ser feita é se a tensão atuante, que é a força normal dividido pela área, P, né? A verificação que faz essa tensão atuante é menor ou igual a 1 sobre o coeficiente de segurança vezes a tensão da hipérbole de Euler, que é π2 vezes E sobre lambda ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar o P
vale 850 quilonewtons. Então, vai dar 850 quilonewtons. A área da seção transversal era 3C ao quadrado menor ou igual a. O coeficiente de segurança que foi pedido aqui é 3. É 1/3 de π2 vezes e o E é 21.000, dividido pelo lambda ao quadrado. E o lambda ao quadrado é 620 sobre C ao quadrado. 620 sobre C ao quadrado. Né? Então, olha, isso aqui vai dar, esse C ao quadrado com aquele lá vai dar C à quarta maior ou igual a alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Esse 3 cancela com aquele outro, né? Dá 850 dividido por π ao quadrado dividido por 21.000 multiplicado por 620 ao quadrado. Dá um numerão aqui. Vai dar então C à quarta maior ou igual a esse numerão. Raiz quarta disso. E agora, como é que eu faço raiz quarta? Fazer duas raízes quadradas, né? Duas. Dá C igual a 6,30. Caramba! Então, isso aqui significaria C maior ou igual a 6,3. Deu quase o limite, né? Então, vejam que, a rigor, essa verificação só valeria se o C for menor do que 6,2 e deu 6,3. Essas coisas são incompatíveis, né? Isso aqui são incompatíveis. Isso significa que, infelizmente, a gente está do outro lado. Eu digo infelizmente porque do outro lado as contas são mais chatas, né? Na verdade, a gente está do outro lado. Isso aqui é a primeira tentativa, não deu certo. A segunda vamos imaginar agora a lambda menor ou igual ao lambda limite. Isso significa, é só inverter o sinal aqui, vai dar C maior ou igual a 6,24. Bom, nesse caso, se o lambda for menor ou igual ao lambda limite, a verificação que tem que ser feita é se o sigma, que é a tensão atuante, que é P sobre A, é menor ou igual a 1 sobre gama, sigma y, essa equação que foi dada aqui. Sigma y menos sigma p, vezes lambda dividido pelo lambda limite ao quadrado. É isso, né? Bom, então, ai, ai. Isso aqui vai ser o quê, hein? O P é 850, a área é 3C ao quadrado, menor ou igual a 1 sobre gama, que é 1/3. Aqui dentro, olha o que vai acontecer. O sigma y é 24 e o sigma p é 21. Então, aqui vai dar 24 menos. Aqui 24 menos 21 vai dar 3, né? Então, vai ser 3 vezes o lambda, que é 620 sobre C, dividido pelo lambda limite, que é 99,3 ao quadrado.
Chato, hein? Bom, aqui o que eu posso fazer é cortar esse 3 com esse aqui, e aí eu escrevo assim, 850 sobre c ao quadrado tem que ser menor ou igual a 24 menos. Olha, aqui vai ficar assim, ó, 620 dividido por 99,3 elevado ao quadrado e vezes 3 dá 117 sobre c ao quadrado, né? E aí, ó, se eu multiplicar, imagine tudo isso aqui multiplicado por c ao quadrado, vai ficar 850 com mais 117 dividido por 24, c ao quadrado maior ou igual a esse negócio, raiz de 6,34. Bom, essa verificação era para ser, era a verificação correta para ser maior do que 6,24 e deu C igual a 6,34. Então, agora está ok, né? Essa seria a dimensão C correta se eu não errei nenhuma das contas. Vou verificar as contas e se tiver tudo certo, se tiver algum erro, eu ponho nos comentários, tá bom?